E nos últimos dias, a TV Vitória vem noticiando pelo menos 4 crimes dentro de coletivos. A história é sempre a mesma. O suspeito embarca, escolhe a vítima, furta e foge. Quando não é detido pela polícia e vai para o regime carcerário, esses criminosos voltam a agir. Ainda há o agravante de que muitos dos infratores são menores, ou seja, possuem leis mais brandas e não podem ser presos, apenas apreendidos até completarem 18 anos. Além dos crimes, muitos usuários dos transportes coletivos da Grande Vitória alegam que sofrem quedas e se machucam nas viagens. Passageiros ficam revoltados, se sentem sós. Mas de quem é a responsabilidade pela insegurança e pelos acidentes ocorridos nos ônibus? Nossa conversa é com o Dr. Sérgio Murilo França, do Núcleo de Direito ao Consumidor da OAB no Estado. Bom dia, doutor. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Vamos lá. Então, a gente começa falando dos assaltos. Assalto, quando a gente fala em crime, a gente pensa em polícia, né? Polícia militar. É de responsabilidade da Polícia Militar cuidar, então, da segurança dos usuários do transporte coletivo? Exato. Na verdade, a gente tem uma posição bastante controvertida nos tribunais no que concerne a responsabilização em caso de roubos no interior de transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, ele é um serviço público prestado por delegação a uma empresa privada. Então, nesses casos, a responsabilidade ela decorre da Constituição Federal e também do próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque as empresas elas devem prestar um serviço adequado, seguro e efetivo, né? Então, não obstante a segurança pública ser um dever do Estado, né, um dever constitucionalmente garantido pelo Estado, a empresa, por ter celebrado esse contrato de transporte com o consumidor, né, o usuário do serviço, ela teria a responsabilidade de indenizar por eventuais danos que ele venha a sofrer. Inclusive um roubo ou um assalto. Inclusive o roubo, né, ou furto dentro do transporte coletivo. Mas e aí? Ela pode entrar na justiça, então, contra o Estado ou contra a empresa também? Exato. A responsabilidade, nesse caso, ela é subsidiária. O entendimento, apesar de ser bastante controvertido por entender alguns tribunais que, nos casos de roubo, se tem a excludente responsabilidade, que exclui a responsabilidade da empresa do fato de terceiro, né, no caso, o bandido, e aí esse assalto seria imprevisto pela empresa, a empresa não teria o poder de polícia para poder evitar. Só que essa interpretação, ao que me parece, ela não é mais coerente com a Constituição e com o Código de Defesa do Consumidor. Porque o consumidor, como parte mais vulnerável nessa relação, ele não pode ter o seu direito desguarnecido. Se ele tem direito a um transporte efetivo e seguro, cabe à empresa adotar as medidas, né, necessárias para poder melhorar essa questão da segurança, instalação de equipamentos de segurança, câmeras, né, vídeo monitoramento. Câmeras a gente até vê em alguns ônibus, não sei se tem todos, mas muitos ônibus têm. Agora, seria, por exemplo, uma ação, colocar um segurança em cada ônibus? É complicado também, né? Exatamente. A princípio, não seria viável, né, colocar um segurança em cada ônibus, até porque a questão da segurança pública é dever do Estado. Mas as empresas, por prestarem esse serviço público por delegação, elas são obrigadas a ter todo um aparato de forma a minimizar esses riscos. Elas têm o lucro, né, elas têm os benefícios dessa atividade econômica, então elas têm que assumir também com esses riscos da atividade. E esse risco, mesmo se ele não puder ser totalmente retirado da atividade, a empresa tem que ter condições, então, de indenizar eventuais danos que sejam causados aos consumidores. E isso inclui também uma queda, por exemplo, né? São muitas ações na justiça já de pessoas que caem dentro do transporte coletivo. Exatamente. Nesse caso de queda, então, decorrente de acidente com o transporte coletivo, o entendimento, então, ele é unânime, ele é majoritário. A responsabilidade é das próprias empresas que prestam esse serviço público. No caso, por exemplo, de uma frenagem brusca, né, de um ônibus e aí ali um na passageiro... curva do Saldanha, por exemplo, que Exato, aquele ônibus passa uma correndo curva assim. bastante fechada. Ali muita gente cai, né? Isso, e aí determinado passageiro acaba caindo dentro do ônibus e ele sofre um dano à sua integridade física, né, ele tem sim o direito de pedir uma indenização, nesse caso, e a empresa, por sua vez, ela é obrigada a indenizar porque ela detém a responsabilidade civil por estar prestando esse serviço. Tá certo. Doutor, é claro que chegaram várias perguntas, principalmente em relação às catracas altas que estão sendo instaladas como teste. Inclusive, olha, mais 3 ônibus vão receber essas catracas mais altas para evitar o pulo, a roleta, né? Exato. Que acaba levando muitos bandidos, muitos assaltantes. Não todos, claro, mas acabam levando aí para os ônibus do transporte coletivo.
Tem gente aqui reclamando das catracas altas, tem gente que é a favor, enfim. Mas ainda é importante a gente dizer, então, que é responsabilidade da empresa, sim, mesmo em assaltos, apesar de ser uma questão de segurança pública, né? Exatamente. A responsabilidade é sempre da empresa porque ela presta esse serviço público, ela tem um dever de segurança. Então, tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço.